Olá, povo de Deus, terça-feira da primeira semana da Quaresma, dia 23 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 55, versos de 10 a 11, e de Mateus 6, versos de 7 a 15. Ouçamos os dois versículos do segundo Isaías propostos para hoje. Assim fala o Senhor: como a chuva e a neve descem do céu e não voltam mais para lá, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Lindo texto que compara a palavra de Deus com a chuva, com a neve. A palavra é o caminho que nos une a Deus, que quebra a distância que há entre nós e Deus. Luiz Alonso Shekel diz: entre a proximidade e a distância de Deus, medeia a sua palavra que desce do céu para realizar e revelar a salvação. É como a chuva, bênção primária, dom ativo que desata a atividade, rega e fecunda e faz gerar. Seu ritmo não é o da eficiência, mas o da fecundidade. A chuva põe em movimento um ciclo. Alimento hoje, semente para a colheita de amanhã. O segundo Isaías é um profeta anônimo que tem à sua frente três realidades bem diferenciadas sobre os judeus que tinham sido deportados. Alguns se instalaram, se acomodaram na nova pátria. Outros se resignaram, perderam a esperança. E o terceiro grupo é o grupo daqueles que resistem, mantêm sua identidade e sonham com o retorno. O profeta tem consciência desses grupos e procura, com suas palavras, atingir a todos. Porém, sabemos que essa analogia da palavra com a chuva tinha como função encher de consolação o povo cativo na Babilônia, que ainda confia na palavra de Javé. Mateus 6, de 7 a 15. O Evangelho de Mateus, do capítulo 5 a 7, compreende o grande sermão da montanha. Aí encontramos o ensinamento de Jesus sobre a melhor forma de orar. A oração é uma maneira privilegiada de encurtar as distâncias entre Deus e a humanidade. Mas Jesus nos lembra que não é a enxurrada de palavras o que conta. Para evitar que seus discípulos usassem vãs repetições, ele ensina uma oração completa, integral, para a libertação total do ser humano. Na verdade, Jesus não condena a frequência nem a assiduidade, mas sim a prolixidade. A oração do Pai Nosso contém uma invocação e 7 pedidos. 3 em honra de Deus, 4 a favor da humanidade. Eu não vou me debruçar sobre cada um deles, porque muitos já o fizeram. Eu prefiro uma síntese bastante bem feita pelo Leonardo Boff, que diz o seguinte: na oração do Senhor encontramos praticamente a correta relação entre Deus e a humanidade, o céu e a terra, o religioso e o político, mantendo a unidade do mesmo processo. A primeira parte diz respeito à causa de Deus, Pai, a santificação do seu nome, seu reino, sua vontade santa, e a segunda parte concerne à causa da humanidade, o pão necessário,
o perdão indispensável, a tentação sempre presente e o mal continuamente ameaçador. Ambas as partes constituem a mesma e única oração de Jesus. Deus não só se interessa pelo que é seu, o nome, o reino, a vontade divina. Ele se preocupa também pelo que é da humanidade, o pão, o perdão, a tentação e o mal. Igualmente, a humanidade não só se prende ao que lhe importa, o pão, o perdão, a tentação e o mal, abre-se também ao que respeita ao Pai, a santificação do seu nome, a chegada de seu reino, a realização de sua vontade. É uma oração completa, que nos coloca em sintonia com o Pai, dizendo-lhe, na primeira parte, que estamos dispostos a fazer sempre a vontade dele. Claro que precisará ser discernida em cada momento da vida. E o pão não se restringe somente ao pão, mas é tudo aquilo de que a humanidade precisa para viver com dignidade. Segundo João, o pão é o próprio Jesus. É ele que sacia inteiramente a nossa fome. Agora, o comprometimento com a prática do perdão diz respeito às relações humanas. Somente um relacionamento com base na capacidade de perdoar-nos mutuamente pode nos fazer discípulos de Jesus. Isaías, na primeira leitura, atesta a grandeza da palavra de Deus que fecunda a terra e nos dá o sustento de cada dia. E a mesma palavra, ensinada por Jesus, tinha uma importância fundamental na igreja primitiva. Os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, recebiam o Pai Nosso e guardavam com muito carinho e aguardavam com ansiedade o momento certo de dizer pela primeira vez que Deus é. Depois de passar pela fonte batismal, rodeados pelos irmãos, apresentados pela Mãe Igreja, os catecúmenos diziam pela primeira vez Pai, dando-se a conhecer como filhos e filhas de Deus. O Pai só é nosso quando nos comprometemos com a partilha do pão. Assim, Pai e pão nossos são as duas partes da oração que Jesus nos deixou. Evitemos dizer meu Pai. Tem uma canção que roda por aí nas comunidades, nos movimentos, que vive dizendo meu pai, meu pai, meu pai. Não foi isso que Jesus ensinou. Evitemos dizer meu pai, porque o que é que Jesus nos ensinou verdadeiramente? Pão e Pai nossos, que nunca separemos o Pai e o pão. Ambos são nossos. Um beijo no seu coração.